Hoje no programa Assembleia Convida, nós vamos debater aqui, discutir o tema da crise na segurança pública, para ser mais exato, a crise na insegurança pública do Estado de São Paulo. Nós vamos discutir aqui o aumento da criminalidade, o crescimento do crime organizado, as mortes que estão ocorrendo no nosso Estado. E eu conto aqui com a presença, com as honrosas presenças aqui do Luiz Carlos Freitas Magno, que é diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e conto também aqui com a presença do João Alfredo, que é diretor também do sindicato, na verdade é o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. Quero agradecer muito a presença de vocês, porque o Estado de São Paulo está vivendo essa grande crise hoje, com muitas mortes. Nós tivemos o aumento nos últimos meses da criminalidade, do crescimento do crime organizado. E eu queria discutir com vocês, então, vocês que estão dentro dessa estrutura da segurança pública, o João Alfredo, que faz um trabalho em defesa dos servidores do sistema prisional, que trabalhou muito tempo no sistema prisional, ele conhece muito bem, tem uma experiência acumulada na área dos presídios, e também com o delegado Luiz Carlos Freitas Magno, que é delegado de polícia, é do sindicato, é professor universitário dessa área e também vem acompanhando e apresentando propostas para solucionar essa grave crise. Luiz, começando com você, como que você está assistindo essa crise? Quais são as principais causas desse aumento da criminalidade hoje no Estado de São Paulo? Nós tivemos uma crise semelhante em 2006, mas essa me parece que é muito maior. Queria entender como que você e o seu sindicato, a entidade que você representa, a entidade de classe, como que vocês estão vendo e analisando a atual situação. Temos acompanhado a atual situação. Dizer primeiramente que ela é consequência de uma série de desmandos, de políticas ou a falta de política para o setor, que não é culpa exatamente desse governo, mas que remonta a décadas. Então, há pelo menos 20 anos, eu estou na Polícia Civil, eu me aposentei ano passado, fiquei 34 anos na Polícia Civil do Estado. Então, nós vemos acompanhando esse avanço da criminalidade. Essa crise, ela tem de passar pela análise do arcabouço jurídico penal e processual penal, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Não é? Então, o que nós vemos hoje, a morte de policiais, pessoas morrendo, sendo inocentemente atingidas, incêndio em ônibus. O que está acontecendo? Na verdade, o Estado de São Paulo, o maior estado da federação, deputado, então, para que vocês estão em casa me ouvindo, o Estado de São Paulo possui hoje mais de 42 milhões de habitantes. Só para você comparar, a Argentina possui 38, 39 milhões de habitantes. A Venezuela, 16. Olha o tamanho do nosso Estado. E na questão da segurança pública, observamos que ela não vem acompanhando esse crescimento vertiginoso na população do Estado. Hoje, por exemplo, nós temos na Polícia Civil um déficit de mais ou menos 8 mil cargos. Significa dizer que as autoridades policiais, principalmente no interior, há delegados ocupando 3, 4 cidades. Dizer que, eventualmente, quando o governo do Estado faz investimentos, parece que ele o faz voltados, por exemplo, compra de viaturas. Então, o povo na rua vê os policiais com blazer, carro do ano, carro ar-condicionado, armamento, alguma coisa de colete. Mas, deputado, eu quero valorizar aqui o seguinte, o homem. Quem comanda é o homem que vai lidar com a segurança pública. É o fator humano. É o fator humano. E esse fator humano está completamente desgastado. Eu tive uma conversa certa vez com um secretário de Segurança Pública e disse textualmente para ele, secretário, a situação, e isto foi faz uns 8 anos, Petreluzzi era o secretário na época, eu disse para ele, o senhor tem uma polícia desgastada, uma polícia cansada porque os policiais têm de trabalhar, fazer o bico para suprir o seu salário.
Né? Então, eu tenho, por exemplo, números aqui, onde o maior estado da federação, o delegado de polícia, está em 23º lugar. Eu diria para o senhor que se fosse a tabela do Campeonato Brasileiro, o estado de São Paulo teria sido rebaixado. Ele está entre os 4 últimos na questão do salário do delegado de polícia. Então, Luiz né? Carlos, um dos fatores do aumento da criminalidade, da violência e dessa crise na segurança pública é a falta de investimento nos servidores da segurança pública. O que significa dizer? O senhor não tendo esse homem, você não tem, por exemplo, no nosso caso, a investigação. Você não tem a investigação policial. E não tendo a investigação policial, passa ao infrator o quê? Sensação de impunidade. Portanto, na cabeça do bandido, ele diz, e se eu quiser matar, qual é o problema? Qual é o problema? Por exemplo, na Constituição de 88, nós fizemos parte de comissão que fez propostas à Constituição de 88. E uma das propostas era, por exemplo, que atentar contra policiais, o crime deveria ser apenado de maneira diferente, como é nas principais nações do mundo. Hoje não é. No Brasil, matar policial ou não em serviço é o mesmo tratamento Luiz, penal. qual que é hoje o salário base de um delegado de polícia, um iniciante, um delegado que assumiu agora no concurso, Entrou no último hoje concurso na Polícia público? Civil, perto de R$7.000. Isso bruto? Bruto. Depois Daí ele vai tem sofrer descontos. os descontos 27,5% de imposto de renda, 11% do hospital e... Então fica em R$5.000 mais ou menos aproximadamente, R$5.000, né? Isso um delegado. E um investigador O investigador, de polícia? 1/3 disso. Muito menos, Muito um escrivão menos. Mesma coisa. também. Então, E as outras, que são 13 carreiras 13 policiais carreiras. que estão na mesma Sim. dificuldade. Então existe uma baixa remuneração dos Baixíssima profissionais da remuneração. segurança pública Por quê? da Polícia Porque Civil. o trabalho exige exclusividade. Sim, por exemplo, dedicação exclusiva. e eu vou estender à Polícia Militar, por exemplo, criou-se recentemente essa operação delegada que permite policiais militares trabalharem ali na 25 de março. Isso, no comércio, na defesa do comércio. Parou para pensar, você que está em casa, que aquilo é uma maldade? Que esse policial militar, ele deveria estar em casa, descansando com a sua família, e ele põe a farda novamente. As forças Então, deles, quando ele né? retorna para o plantão dele, nosso, ele vem cansado de uma jornada de ontem ou de ontem à noite. Então, você percebe, tudo isso redunda em quê? Péssima qualidade do atendimento. O senhor tem homem estressado, esse homem cansado, e o senhor sabe, homem cansado, estressado, arma na cintura, é tudo que nós não precisamos para o enfrentamento da violência. Vou então agora conversar um pouco com o João Alfredo. João, como que você vê essa questão da criminalidade? O que está acontecendo dentro dos presídios hoje do estado de São Paulo? Porque existem muitas denúncias que esses ataques todos que estão ocorrendo, eles são orientados de dentro das cadeias do sistema penitenciário. Como que é verdade isso? Como que anda o crime organizado? Ele tem tanta força assim dentro das cadeias? Qual é a ação do governo? Qual é a situação hoje, principalmente dos servidores do sistema prisional? Deputado, obrigado pelo convite. Um abraço aos telespectadores. Deputado, o crime organizado está aí para quem quiser ver, tá? É fato público e notório. A pergunta que o doutor me fez, eu não sei responder se de fato o crime organizado tem o dedo nisso, mesmo porque se soubesse teria que provar. Mas é sabido que o descontentamento dos presos é latente, da mesma forma que os funcionários também estão muito descontentes. Ou seja, uma unidade construída para abrigar 768 detentos, ela abriga de 1.500 a 2.000 detentos. Isso é totalmente desumano. Com certeza, o sentenciado está muito descontente. Igual o doutor Luiz estava citando aí, a questão do material humano. O desgaste nosso também não fica atrás, é muito grande. Ou seja, a jornada nossa por si só já é muito excessiva, 12 horas por 36 é muito desgastante. Existe estudo da ONU que após a 8ª hora, o poder de intelecto, a capacidade de vigilância do servidor, ela diminui e bastante. Tá? Então, assim, a gente está no limite, muito desgastado. As unidades prisionais, o governo com isso está fazendo uma economia que eu até chamo de economia burra. Por quê? Porque ele está pegando uma unidade prisional e está botando ali detentos que seria para mais 2 ou 3. Ou seja, e não está aumentando o número de servidores. A própria vigilância fica comprometida. O problema maior está nos dias de visita. Por quê?
Porque, por exemplo, um domingo de visita, a cadeia que é construída para abrigar 700 detentos, ela tem a capacidade X de acomodar, de revistar determinado número de visitantes. Esse número está sendo triplicado. Assim, se o servidor penitenciário chega de manhã para o trabalho, se ele não consegue fazer a visita no número condizente, se não consegue em tempo hábil revistar todas as pessoas e botar para dentro, a cadeia balança. O que a gente chama de cadeia balançar, telespectadores? Periga ter motim, periga ter princípio de rebelião. Tá? Então, assim, acaba se tornando uma coisa automática, uma revista assim muito feita nas coxas, muito superficial, uma coisa que dificilmente compromete isso mesmo, que dificilmente vai pegar qualquer coisa ilícito que tenha no meio, aliás, que esteja passando. João, agora me diz o seguinte, então existe também um déficit, uma falta de funcionários no sistema prisional, é isso? Faltam funcionários também. Hoje, por si só, o número da SAP quase que casa com o mesmo número da Polícia Civil. 9 mil. Isso, por si só, as 151 unidades que existem hoje, o déficit já é em torno de 8 mil servidores. Isso sem contar a superlotação. Por quê? Porque uma unidade, para que o telespectador entenda, uma unidade que abriga 768 presos, o quadro funcional dela, o quadro de servidores, são 180 servidores. Essa mesma unidade está abrigando 2 mil sentenciados com o mesmo número de servidores. Ah, entendi. Interessante, deputado, que ele me fez lembrar, quando o senhor falou de visitas, o senhor se lembra que nós ficamos mais de 20 anos, a Polícia Civil, literalmente tomando conta de preso? Os distritos policiais foram, João, transformados em cadeias, mini cadeias. E isso comprometeu seriamente a qualidade da investigação policial, porque nós, delegados, investigadores, escrivães, os operacionais, deputado, não fazíamos outra coisa. Quarta-feira, visita de preso. Terça-feira, bater grade. Sexta-feira, preparar para o fim de semana. Segunda-feira eu falava para o investigador, agora você vai fazer o meu inquérito, as minhas intimações. Doutor, levar preso no fórum. E amanhã, buscar o preso do fórum. Então, deputado, isso décadas. Isso trouxe para a Polícia Civil, além sobrecarga de trabalho. Da sobrecarga, ela perdeu, inclusive, a embocadura da investigação. Investigações começaram a ser atropeladas, a questão do prazo, comprometendo a qualidade. E, mais uma vez, eu volto na tese, quando você não tem uma boa investigação, isso compromete a ação penal e, consequentemente, as condenações. O que vale dizer... hoje, infelizmente, nós sabemos que a maioria das pessoas, por exemplo, só procuram uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, no caso do furto de automóvel, porque é a questão do seguro. O governo só deu um passo, né, no intuito de melhoria nesse sentido. O nosso foi a mesma coisa, mas dobrou o número de delegacias. Mas aí foi uma solução artificial, porque, na verdade, as delegacias... hoje, praticamente, algumas ainda têm cadeias, mas, no geral, não, mas... Esses presos foram transferidos para um sistema penitenciário superlotado, novas penitenciárias não foram construídas e sobrecarregou o sistema. Então, eu digo que foi uma saída artificial, me lembro, do próprio governo Alckmin, inclusive. Acho que em 2000 isso aconteceu em 2000, 2001, que ele começou com essa política, o primeiro governo Alckmin. Mas eu digo que foi uma solução artificial porque eu acompanhei isso, inclusive na região onde eu moro, na região ali da Cidade Dutra, da Zona Sul, o 48º distrito, que é a delegacia 48, conhecida na região ali da Cidade Dutra, Jardim Primavera, ela tinha uma carceragem, ela foi desativada, teve um ato com o governador, mas eu não tenho certeza, aí o próprio João Alfredo pode nos dizer que não houve... uma construção, não houve investimento no sistema carcerário para... Exatamente. O investimento que houve não foi a contento. Por quê? Construiu-se algumas penitenciárias, sim, em 2001, 2002, mas não foi suficiente. Primeiro governo Alckmin. Só que essas penitenciárias que ele construiu, ele tirou o preso do distrito, trouxe para algumas e desativou o Carandiru. Então, assim, só isso já foi mais que suficiente para superlotar. Por isso que chegamos nesse caos que está. Havia a promessa da construção do final do governo Serra de 49 unidades. Essas unidades não saíram do papel.
A construção dessas 49 unidades, por si só, não resolveria o problema, mas tiraria desse ostracismo que está hoje. Teria amenizado bastante. O que eu estava querendo dizer um pouco antes, Luiz, a questão de que ele meio que resolveu o problema só, ele tirou, desonerou um pouco a Polícia Civil e também a Polícia Militar com a criação do cargo do EVP. Só que o EVP, ele criou o cargo, botou o EVP na muralha, assim, não querendo desmerecer nenhuma nem outra corporação, mas quando o EVP veio para a muralha, o número de fuga veio quase que a zero. Por quê? Porque aí entra na questão que o doutor disse, do policial estressado. O policial já vinha de uma jornada excessiva, às vezes ia para a muralha e assim acabava ficando meio comprometido. O EVP, por não ter, assim... Explica para quem está em casa o que é o EVP, senão a pessoa não... Tá, a gente costuma falar a linguagem nossa, desculpa, telespectador. De categoria profissional. A EVP é o Agente de Escolta e Vigilância, que foi criado com o intuito de fazer a escolta e a vigilância dos presídios. Só que hoje em dia, o que estou querendo dizer é que só fazem a vigilância. A escolta, eles ainda não foram preparados para fazer escolta e também ainda não receberam a estrutura, ou seja, não receberam armamento condizente, não receberam viatura condizente. É isso que eu disse, que eu quis dizer quando eu disse que o governo só fez metade do... João, só tem um ponto em comum aqui entre as duas categorias, que é a falta de investimento nos servidores do sistema prisional, nos servidores da segurança pública. O Luiz Carlos falou do salário do delegado de polícia. Como que é a questão salarial dos profissionais do sistema prisional? Qual o salário base hoje de um carcereiro, aquele profissional que está diretamente ligado, que lida diariamente com os presos, que abre a cela, que fecha a cela? Qual que é a média salarial desse profissional? Só para que o telespectador entenda aqui a situação dos servidores do sistema prisional também, porque não há muita visibilidade, a sociedade não conhece o que realmente acontece. Quais são as carreiras desses servidores? É bom você falar aqui e aproveitar. Eu vou até aproveitar a oportunidade, deputado, para esclarecer o pessoal de casa também. É assim, que o pessoal faz bastante confusão. O carcereiro é um segmento da Polícia Civil, né? Que tomava conta das cadeias públicas, das delegacias. O agente penitenciário, ele foi contratado para... Hoje nós estamos na Secretaria da Administração Penitenciária. Temos como secretário o Dr. Lorival Gomes, que também é um funcionário de carreira, que conhece melhor que ninguém todas as agruras, todos os problemas que a gente enfrenta. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, além da superlotação, é a questão salarial. O servidor penitenciário hoje, ele não é valorizado. Ele recebe, como o doutor disse, o mesmo que um carcereiro, 1/3 do que recebe um delegado de polícia, que gira em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 inicial. Com um salário desse, o servidor ele é obrigado a morar muito retirado, ele é obrigado a morar muito na periferia. Morando na periferia, infelizmente, o crime organizado, instituído da forma que está, o servidor é obrigado a morar naquele meio. O que acontece com muitos associados nossos do sindicato? Muitas demandas que chegam para a gente. O pessoal, ele tem medo, a gente tem um jornalzinho informativo, ele pede que o jornalzinho nem seja remetido para a casa dele. Por quê? Ele não quer que o vizinho, que o carteiro saiba, ou seja, que caia na boca do crime a função, o que ele exerce, o que ele faz. O uniforme dele, ele lava durante a noite e bota para secar, na maioria das vezes, atrás da geladeira. Tudo isso por quê? Porque o governo não investe no material humano, não investe no cidadão, não investe no servidor. O que está acontecendo com os policiais civis e militares? Sim. Policiais militares, eu digo isso do servidor penitenciário, mas estende a todos. Não, estende. Todos os servidores da segurança pública. Eu conheço policiais militares que a esposa lava a farda e seca, faz varal dentro de casa. Inclusive, a Polícia Militar liberou, antigamente, aquele cabelinho bem curto, só um bigodinho, para não parecer tanto aquele policial militar. Mas eu quero voltar um pouco, deputado. Não nasceu hoje esse problema. Essa organização dos presos, ela começa 20, 25 anos atrás, quando começou a se instituir, João, a comissão de presos. Comissão de presos. Começou a tal comissão de presos, porque quando entrei na polícia, nós entrávamos numa penitenciária, numa cadeia pública, o preso colocava as mãos para trás e ficava de costa para a parede. Era dessa forma. A tal comissão começou a se organizar. Quando nós começamos a dizer, eu não era delegado de polícia ainda, os nossos diretores dizendo às autoridades, olha, o crime está se organizando, eles estão começando a gostar de organização.
que é isso? Isso é um bando de 4, 5, isso não vira nada. E começou assim. E veja que até hoje eles continuam com o mesmo discurso. Não, que PCC coisa nenhuma, 4 ou 5, não passa de 40, disse o último secretário. Não, é preciso levar a coisa muito mais a sério. Paralelamente a isso, nós tivemos 88, a Constituição de 88, eu ia me referir a ela, deputado. A Constituição de 88, ela é de uma inspiração, muitos dos deputados constituintes, eles fizeram parte da época da ditadura. Eles trazem esse ranço, estamos fora, estamos em 88, não temos nada a ver com 64, 65. Manietaram a polícia. Por exemplo, tiraram do delegado de polícia o mandado de busca e apreensão. Criou-se uma série de direitos para os presos e muitos deles, ok, não tem problema nenhum. Só que em detrimento da polícia. Então, hoje, o flagrante ficou extremamente complexo e manter alguém preso mais difícil. Paralelamente a isso, você tem um Estado de Direito onde começa a passar essa sensação de impunidade. A partir de que esse infrator, tanto ele o maior quanto o menor, eles começam a debochar da sociedade. Eu, por exemplo, fiz um flagrante, não fiz flagrante, eu fiz um ato infracional do menor que matou o vizinho e ele disse, quando eu estava ouvindo, eu falei, doutor, eu matei porque na segunda-feira, domingo, eu ia fazer 18 anos, e o senhor sabe, 18 anos já dá problema. Então, quando você tem menores praticando delitos e jogando com esses números da lei, isso deve nos levar à reflexão. Esse crime organizado encontra um sistema depauperado. E eu, nas minhas aulas no direito penal, eu digo para os meus alunos, a cadeia, João, não sei se você vai concordar comigo, ela perdeu a coisa mais importante, é uma pena. Mas, Luiz, a pena deve intimidar Luiz, o encarcerado. Mas você não acha que o crime organizado só cresce porque nós temos também um Estado desorganizado? Sim. Nós temos uma sociedade civil também fraca, não organizada, e, sobretudo, um Estado desorganizado, um Estado autoritário, um Estado corrupto, né, que abre espaço para, né, a existência de organizações criminosas, não só nas penitenciárias, mas no próprio empresariado, em vários setores da sociedade. Porque nós estamos falando aqui do crime organizado das penitenciárias, mas nós temos outros crimes organizados também, outras organizações criminosas espalhadas pelo Brasil, em várias outras áreas também, não é só do ponto de vista do sistema prisional, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês responderem após o nosso intervalo, que é o seguinte, o atual ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, disse que prefere morrer do que ficar no sistema prisional brasileiro, porque é um sistema prisional que nos remete à Idade Média. Então, ele prefere a morte. Ele disse isso recentemente, criou uma polêmica. O ministro da Justiça. Eu quero que, após o intervalo, vocês comentem essa frase, essa afirmação do ministro da Justiça. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, debatendo, discutindo aqui o tema da insegurança pública no estado de São Paulo, aqui com o João Alfredo, que é o secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, também com o Luiz Carlos Freitas Magno, que é diretor do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado. Eu deixei uma pergunta no ar em relação à frase, a afirmação do ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça da presidente Dilma, onde ele afirma que prefere morrer do que ser um presidiário hoje do sistema prisional brasileiro. Luiz Carlos, o que você acha? Comente essa frase. Essa frase dele tem várias formas de responder. Bom, eu concordaria com ele. Do jeito que está, num lugar que cabe lá 8, colocar 40, realmente eu preferiria a morte. Sem dúvida nenhuma, dividir um lugar do 8, cabe 40. Segundo lugar, dizer que no último ano e meio eu trabalhei como assessor do nosso secretário Lorival, uma grande pessoa, realmente ele conhece. Deputado, dizer o seguinte, trabalhando como assessor do secretário de administração penitenciária... Então você conheceu o sistema prisional também? Conheço. Estivemos algumas vezes em Brasília, tanto representando a secretaria e outra vez até junto com o secretário. E naqueles encontros justamente para discutir a questão do sistema prisional. São Paulo abriga 1/3
quase metade da população carcerária do Brasil. Nós temos mais de 500 mil Mais ou presos menos. no Brasil hoje, Meio né, milhão no geral. de pessoas Meio nas milhão. cadeias. Mais de um terço está aqui no estado de São Paulo. E então o que acontece? A União, esse discurso do ministro é repetitivo, mas de concreto praticamente nada. Ele faz a denúncia, mas ele é o responsável pela Sim, área da segurança. ele representa Não, a União. E o PT está já há 10 anos no governo federal, E né? praticamente Com nada certeza. foi feito. Eu quero Contribui perguntar para esse escateamento. para o João. João, o que você acha da frase do ministro? Eu concordo com o Luiz, da maneira que está. Uma cela aí que é para abrigar 6 ou 8, abrigar 40, 50, eu acho que é totalmente desumano. Aí qualquer cidadão com um pouquinho de inteligência que preferiria a morte mesmo. Então Mas, assim, a minha visão é um pouco mais abrangente. Por quê? Isso me causa uma certa preocupação. O que o ministro disse seria o mesmo que eu encomendar um bolo numa confeitaria para o meu casamento e o confeiteiro que fez o bolo falar, eu não vou comer desse bolo. Eu já vou achar que o bolo está envenenado. Eu já vou pegar bem por aí. Ele é o chefe da segurança pública, tá? Ele é a autoridade máxima em se falando de justiça no país. Se isso vem dele, é extremamente preocupante. Igual o deputado mesmo está falando, o PT já está há algum certo tempo no poder. Há 10 anos. Então, há 10 anos no poder. Assim, teria que ter feito, se não fez, precisa dizer por que não fez, tá? E, de fato, é preocupante, está aí para todo mundo que quiser ver, e o sistema prisional nosso precisa ser remodelado ontem para ontem, urgente, tá? E se ele de fato disse o que disse, tem que arregaçar a manga, vestir a camisa, desculpa, me perdi um pouco aí, tem que arregaçar a manga e dizer que veio. Mas então fica muito claro, acho que com esse nosso debate aqui, pela análise feita, que no Brasil nós não temos uma política de segurança pública de fato e muito menos nós temos uma política carcerária aqui que invista realmente na recuperação dos presos, com educação, com trabalho, né? O nosso sistema penitenciário hoje não passa de um depósito de presos, ele não recupera ninguém. Ao contrário, ele prepara mais ainda os presos para a criminalidade, que ficam reféns do crime organizado, acabam sendo mão de obra depois para o crime organizado. Então, falta uma política de segurança pública no nosso país, falta investimento sobretudo nos servidores, né, que ficou muito claro aqui nessa primeira parte do nosso debate. Agora, qual que é a solução, então? Porque nós estamos aqui denunciando, é importante denunciar, ter uma análise crítica dessa situação, mas nós temos que apresentar propostas para tirar o Brasil dessa situação, porque o que acontece em São Paulo acontece também em outros estados, mas agora a crise é aqui. E ambos os partidos têm culpa, o PT e o PSDB, que são os partidos que o PSDB governou o país durante 8 anos, o PT governa 10. Aqui no estado de São Paulo, nós a culpa aqui é do PSDB, realmente o PSDB. Há 20 anos na mão do PSDB. Exatamente. Então, e o crime tem aumentado, porque a criminalidade tem aumentado. O João tinha terminado, João? Só para terminar. Eu só queria fazer mais uma colocaçãozinha. Deputado, a coisa no sistema prisional está muito, assim, muito perdida mesmo. Para se ter ideia, a questão eu estenderia um pouco ao judiciário também. Por quê? Hoje, no estado de São Paulo, prende-se, em média, 1,8 elemento por hora. Dá aí em torno de 26 dias. A gente preenche uma penitenciária por mês. E não é construído na mesma proporção. E o judiciário também não julga os processos, não bota o preso em liberdade na mesma proporção. É assim, a gente... Não, tem muita gente hoje nos presídios que não oferece mais nenhum tipo de risco para a população e está preso ainda por conta do judiciário. É isso que você está dizendo. Não é que é para soltar todo mundo, porque quando se fala isso, que vai soltar o preso, mas tem muito preso que hoje não representa nem o risco, não coloca em risco a vida, nem a segurança de ninguém, mas está preso lá. A gente está aqui para defender o servidor penitenciário, mas também está para dizer a verdade. Tá? A gente está lá no dia a dia, a gente acompanha muito isso de perto. Tem muito réu preso que está com a situação definida, que já era para estar em liberdade, que estaria desonerando, estaria contribuindo aí para acabar com a superlotação, e o judiciário assim não agiliza. Eu estou no sistema prisional há 26 anos.
Desde quando eu entrei, comenta-se muito no mutirão judicial. Entra governo, sai governo, fala que vão criar um mutirão judicial para desobstruir, para de fato aí tirar quem está de forma obsoleta no cárcere. Só que não sai do papel, isso virou falácia. Caiu em tanto descrédito que o próprio preso não chama de mutirão, chama de mentirão. Uhum. Então, além do fim da superlotação dessas penitenciárias, das cadeias, que é algo que tem que ser perseguido hoje pelos governos, vocês entendem também, vocês que conhecem bem o sistema prisional, que a oferta de educação, de cursos e de trabalho ajudaria no resgate, na recuperação de um... pelo menos o segmento. Sim, isso ajudaria, mas isso não existe ainda. Isso é um investimento que o governo já tinha que ter feito há muito tempo. Isso não acontece hoje. Não acontece hoje. Tá? Analisar a criminalidade, por exemplo, quando o senhor fala em sugestões. O governo atual, ele comete um engano, por exemplo, de acometer à Polícia Militar o serviço de inteligência. Quando a própria Constituição Federal diz que compete à Polícia Militar, e eu estou aqui com o artigo 144 da Constituição Federal, diz assim, compete às polícias militares exercer. As polícias militares, cabe à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Este é o papel da Polícia Militar. A polícia ela é fardada. E as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Portanto, o serviço de inteligência deve estar na Polícia Civil. É ela que é a Polícia Judiciária. Então, eu vou usar até uma expressão do Maiorovic. Mas o Ministério Público também tem a inteligência que investiga, né? O Ministério Público... Outra engano. Mas será que uma inteligência não complementa a outra? Porque às vezes a Polícia Civil... Outra dificuldade, deputado, não se falam. Então tem que ter uma integração de trabalho, não da polícia, integração das duas polícias. O governo do Estado... O trabalho de integração é importante. É importante. Pensou-se que colocar no mesmo prédio, porque está no mesmo prédio o delegado-geral e o comandante, que isso... Veja, isso é apenas uma moradia. No cotidiano da polícia... Não há essa interação entre polícia civil e polícia militar. Bom, já partimos, aqui daria um outro programa, que é discutir a questão de duas polícias no mesmo estado. Particularmente, entendo que deve existir apenas a polícia do estado. Eu me lembro, João, que naquela greve de 2008 da Polícia Civil, que eu participei, eu estive lá, inclusive, lá no Palácio dos Bandeirantes. Participei de várias manifestações, mas sobretudo no Palácio dos Bandeirantes, quando... a polícia, os servidores da Polícia Civil estavam ali se manifestando de uma forma democrática, de uma forma pacífica, em frente ao Palácio, com os 10 mil servidores, com os seus sindicatos, as suas associações, né? E eu me lembro que o governador era o Serra na época, ele foi altamente autoritário, intransigente, não recebeu a comissão que queria negociar, que queria apresentar as propostas, e jogou a tropa da polícia militar em cima dos servidores, criando ali quase que um verdadeiro genocídio. Eu estive ali, eu acompanhei porque eu estava no caminhão de som do sindicato, estava com o deputado Major Olímpio e com o deputado Roberto Felício. Nós estávamos em 3 deputados, tentamos intermediar a negociação, o governador foi autoritário, enfim, era só para receber a comissão. Mas eu me lembro que naquela ocasião... Houve aquele confronto. Na verdade, não era uma briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Na verdade, o governo estadual, o Serra, tentou passar para a opinião pública que aquele enfrentamento se tratava dessa rixa histórica, que não era. Eu estive lá e fui testemunha de que não. E o senhor sabe que não havia esse enfrentamento das todos polícias. Devemos agradecer a Deus. Ali poderia ter não morreu ninguém. Uma revolução. Porque estavam ali as Forças Armadas policiais e um tiro provocaria o efeito dominó. Exatamente, eu estava ali. Corremos esse risco. Agora, voltando ao que eu disse, oferecendo sugestões, é preciso recuperar a autoestima do policial, seja civil, seja militar. As carreiras policiais estão com seu autoestima baixo. Então tem que investir na recuperação das carreiras. Das carreiras do homem. Investir na academia de polícia, em cursos de reciclagem, cursos de especialização não há. Então o policial vai para o departamento de narcóticos, precisa ser preparado para lidar com drogas. Saiu do DENARC e vai para o DEIC, o senhor vai lidar com
Crimes contra o patrimônio, qual é a sua experiência? Você vai para a fé pública, você tem que conhecer dinheiro, você tem que conhecer falsificações. Então, são cursos. Qual é a consequência disso? Quando o senhor tem boas investigações, você dá um bom inquérito para o Ministério Público, o que resulta numa boa denúncia e boas condenações. Tudo, a base está num bom inquérito policial. E o senhor só vai ter isso quando tiver autoridades policiais motivadas, esse homem com disposição, entregando a sua energia, Então, dedicando-se ao bico. Policiais mais preocupados com o bico do que com a polícia. E eu ia dizer que eu disse para aquele secretário, o senhor, infelizmente, tem uma polícia que finge que trabalha e um Estado que finge que paga. E você preciso tocou num parar. ponto Eu aí... queria pegar um gancho Sim, na fala do Luiz, que assim, né, ele citou com bastante maestria aí a questão da Polícia Civil e da Polícia Militar. A questão do servidor penitenciário é um pouco mais complexa ainda. Ele citou aí o artigo 144 da Constituição. Para você ter ideia, o servidor penitenciário nem faz parte desse artigo. A gente não é enrolado, a gente não tem a... Vocês não têm essa existência constitucional. Não tem assistência constitucional. Então, eu acho que está aí... A bem da verdade, o servidor penitenciário não existe. Você vê, hoje no Estado somem cerca de 30 mil servidores e aos olhos da lei a gente não existe. Para que o telespectador entenda, o servidor penitenciário ele não quer ser polícia, tá? A gente só quer fazer parte do artigo 144 para quê? Para ter a fé pública. O que ocorre hoje na maioria dos casos, deputado? Por exemplo, a gente está dentro da unidade prisional. Ali a gente desempenha o poder de polícia. A gente pega um réu, um detento, fumando maconha, com celular, ou seja, qualquer tipo de transgressão, a gente pega aquele detento e leva para a autoridade competente. A gente apresenta no plantão policial. Quando a gente chega no plantão policial, o detento, para se defender, claro, ele fala, olha, essa droga de fato é minha, mas o agente aqui me enquadrou e me trouxe porque ele é que me entregou a droga e eu não paguei ele. O que acontece? O preso é preso mesmo, ele volta para a unidade de origem e o agente fica lá no banquinho, tendo que se explicar. Então, assim, a gente que quer ser enquadrado no artigo 144, por quê? Porque a função de polícia a gente já desempenha, dentro da unidade a gente desempenha o papel totalmente policial, fora dela o crime nos trata como polícia, haja visto aí os agentes que estão sendo executados, que estão sendo perseguidos, que estão tendo que mudar aí na calada da noite. Então, assim, a gente só queria regulamentar uma situação que já existe. A situação do servidor penitenciário hoje é muito mais complexa que a situação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, o que nós temos aqui em comum de novo, porque nós já vamos aqui partindo para o encerramento do programa, mas é bom a gente sintetizar algumas conclusões aqui, alguns consensos dessa nossa discussão, que essa crise da insegurança pública tem a ver com a falta de investimento nos servidores da segurança pública e do sistema prisional, né? Faltam carreiras decentes, carreiras atraentes. Nós não temos salários dignos nem para os servidores do sistema prisional, nem para os servidores da Polícia Civil e da Polícia Militar. Nós temos que melhorar as condições funcionais, as condições de trabalho das duas categorias. Isso eu acho que é um consenso entre, né, de resgatar a dignidade dos profissionais da segurança pública. Isso é fundamental. E exigir... Eu acho que tem que tratar a segurança pública com o respeito que a segurança pública merece. Com certeza. Né? E tem que ter investimento nela, Sim. tem que ter investimento, isso é fundamental. Você citou aquela hora a operação delegada. E é um absurdo, porque, veja bem, é a legalização do bico. E a operação delegada, eu conheço porque nós aqui em São Paulo já tivemos essa experiência, estamos vivendo, aqui foi cobaia, aqui o prefeito Kassab, ele implantou a operação delegada. O que acontece? A operação delegada não é para combater o crime, é para, na verdade... caçar os camelôs, porque ela defende o quê? Defende os comerciantes de determinados corredores comerciais. Então, aquele policial militar que está ali no corredor da 25 de março ou em outros corredores comerciais, ele não tem autorização, por exemplo, para estar em outros lugares do bairro. É só naquele... Qual é a função dele? Impedir, sobretudo, que os camelôs, que os trabalhadores da economia informal se instalem ali. Eles viraram hoje capitães do mato da Polícia Militar para beneficiar o grande comércio. Que preço pagamos? Então, e oficializa o bico. O servidor público da segurança, tanto policial civil como policial militar e mesmo do sistema prisional, ele tem que ter um salário digno, ele tem que ter descanso, ele tem que ter horas com a sua família, ele tem que ter tempo para estudar, para se aperfeiçoar. Posso dar um nome para o senhor? Sem dúvida. Para ter uma ideia desse desgaste físico e emocional,
infelizmente, alcoolismo na população em geral é calculado, e eu fiquei 20 anos no Departamento de Narcóticos fazendo prevenção. Eu sou um especialista em dependência química. Pasmem os senhores, alcoolismo na população em geral, em média 11,5% a 12% da população tem problema com álcool. Nas polícias civil e militar, participando de uma palestra na Secretaria de Saúde, pode chegar a 14% ou 15%. Sim, porque é uma área... Estresse da o profissão. estresse, sem dúvida. Suicídio é maior entre as polícias que na população em geral. Separações e divórcios é maior, ocorre com mais frequência nas polícias que na população em geral. Por quê? Porque esse policial estressado, ele não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Policiais estressados, o nosso horário de trabalho, nós nunca estamos, deputado, na festa. Nenhum de nós, policiais da ativa, pode garantir que vai passar o Natal com a família, o Ano Novo, férias. Isto impõe ao casamento um ônus pesadíssimo. A vida familiar, a vida familiar. Está todo mundo se divertindo, ele está no plantão. Quando a gente chega de manhã, foi todo mundo embora. Vou dormir. E agora já não se deixa dormir. Aí onde vai? Alcoolismo. Então, você percebe as repercussões. Com certeza. Esse homem estressado, que chega numa ocorrência policial, se ele está descansado, vamos conversar. Ele está uma pilha de nervo, ele está cansado, ele não dormiu. Uma palavra, um ato, às vezes, daquela pessoa pode redundar em agressões, violência, tiros que não deveriam ser dados. Percebe a repercussão? Eu aprofundo a questão para dizer, investir no homem. A autoridade policial, quando o senhor falou do Ministério Público, eu faço um outro programa, mas a função do Ministério Público não é investigar. A Constituição é muito clara. É função privativa da Polícia Civil e da Polícia Judiciária. O Ministério Público presta um trabalho excelente na sua área, na ação penal. Eles têm, inclusive, a capacidade constitucional de investigar, acompanhar os atos policiais. Agora, se ele vem também querer fazer investigação, isso, inclusive, à luz do nosso processo penal atual, seria absolutamente incompatível. Agora, eu quero só dizer o seguinte para vocês, que nós estamos acompanhando aqui um caso muito grave no Estado de São Paulo em relação à Polícia Militar, porque nessa crise toda da insegurança pública, o governo Alckmin recorreu de uma decisão judicial aqui do TJ, né? E essa ação foi para o Supremo Tribunal Federal, acho que vocês acompanharam, e está havendo já um desconto na folha de pagamento dos policiais militares de 20% a 35% por conta do recálculo dos quinquênios e da sexta parte, um absurdo total, como se não investe mesmo no servidor público. Ou seja, houve, na prática aqui em São Paulo, nessa crise toda da segurança pública, porque vocês tocaram na questão dos salários dos servidores, o governador Alckmin teve a coragem de reduzir os salários dos servidores da Polícia Militar. E mais do que isso, ele só autorizou agora o pagamento do seguro para os policiais mortos, mortos fora de trabalho, porque teve toda a pressão social, da opinião pública. Deixa eu dizer, professor, nem isso teria eu vou pedir até para o João, quanto é o acontecido. seu vale-refeição? Pasme os É o senhores, Vale Coxinha, é o Vale Coxinha. Eu nem tenho direito a vale-refeição. Não, a categoria. Categoria. Por quê? Porque é uma truculência só essa questão vale-refeição. É R$160, R$180 salvo por mês. E ainda, é uma vergonha. O servidor que ultrapassa o vencimento 120 UFESP não tem direito. Essa é a polícia. Eu quero dizer, parte da categoria tem direito a Ele comer chama vale o coxinha, mas não dá para uma coxinha. A verdade é essa. Luiz e João, essa questão aí do vale-refeição é uma questão que atravessa todo o funcionalismo público estadual. O professor recebe esse vale-coxinha, até ontem era de R$4, agora está em R$8. Então, eu queria dizer para vocês que a situação dos servidores hoje da segurança pública e do sistema prisional é a mesma situação dos professores, dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde, dos profissionais do judiciário. É uma situação muito grave. Não há investimento nos servidores como todo. Então, essa falência hoje da segurança pública, que é mais latente, que é visível, e está claro que o governador Alckmin perdeu o controle da situação, que a segurança pública hoje está à deriva no nosso Estado, mostra também a falência da educação pública, da saúde pública. O senhor é professor. Sou professor da rede pública. O senhor sabe que
A Não, eu escola estou dizendo pública... que, então, mas Mas há isso uma não é- falência O senhor generalizada. percebe, quando você não educa esse menino... Aham. Mas esse é ditado antigo, você não educa a criança e mundo tem educa. um delinquente amanhã. o mundo educa. Então, por quando isso você que nós, tem né, o professor do Estado Exatamente. apanhando em sala de aula, professor do Estado, quando eu era delegado de plantão, que diz que tem aluno que põe o revólver entre as pernas e fica assistindo aula. Quando o aluno vira para o professor e diz, ou me dá 10 ou vai apanhar aqui e agora. Ora, essa escola pública, ela está completamente Não, porque a escola, na verdade, descaracterizada. hoje nós vivemos essa grande violência social que ela vai para a escola pública, para as outras instituições. A escola é o espelho da Ela sociedade também, né? Mas falta mesmo, o que falta aqui é investimento numa política de segurança pública no Estado de São Paulo, falta investimento do governo estadual nos servidores da segurança, porque se não investir no fator humano, quem realiza a segurança pública é o servidor do sistema de segurança pública, sistema prisional. Então, esse é o primeiro fato aqui. Tem que se investir nas áreas sociais também para diminuir a criminalidade, tem que investir em educação, em cultura, em lazer. Nós temos que oferecer alternativas para a população, principalmente para a nossa juventude que está sendo hoje terminada também pela criminalidade, Sem a nossa dúvida. juventude pobre e negra da periferia de São Paulo, da Grande São Paulo, da Baixada Santista e já do interior paulista também. Então, nós temos que tomar providências e combater o que vem acontecendo hoje no nosso Estado. E nós vamos continuar aqui na Assembleia Legislativa cobrando o governo estadual. Eu já protocolei aqui 2 requerimentos convocando o secretário de Segurança Pública e também o secretário de SAP, do Sistema Prisional, para que eles deponham, para que eles expliquem aqui o que está acontecendo e quais são as medidas concretas que estão sendo tomadas para resolver essa crise na área da segurança pública do Estado de São Paulo. Nós estamos terminando o programa. Eu quero agradecer, João, a sua presença aqui, que você deu uma grande contribuição aqui em nome dos servidores do sistema prisional. E quero agradecer também o Luiz, aqui, que deu uma grande contribuição em nome também do Sindicato dos Delegados de Polícia, para que nós pudéssemos aqui avançar Sem um pouco dúvida. na análise aqui da situação hoje em que se encontra o Estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês e até a próxima.